Olá, bem-vindos a todos e a todas. Mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Bruno Santos, filósofo profissional e professor de ensino superior. E hoje a gente vai continuar a nossa aula sobre o hedonismo do Jeremy Bentham, né? O hedonismo clássico. Então vamos fazer uma breve recapitulação. Mas antes disso, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar e se inscrever aqui no canal. 80% das pessoas que assistem esse canal não são inscritas, então por favor eu peço que vocês se inscrevam no canal, para dar aquela força. E hoje com um cenário novo, desse lado, um duto de energia que passa aqui atrás de mim, que eu não tenho como esconder porque moveram a minha mesa de lugar. Eu não tenho como mover ela para outro lugar, porque ela é muito grande. Então vocês vão ficar aí na companhia então de um conduíte externo. É isso que vai acontecer. Então vamos primeiro ver, ou relembrar, melhor dizendo, o que nós já vimos na aula anterior, né? Se você não assistiu a aula anterior, então por favor assista. A aula 5 parte 1, essa vai ser a aula 5 parte 2. E eu tenho certeza que essas aulas vão ter partes e partes e partes, tá? Não é problema, né, ter partes e partes e partes. Na verdade, estou aqui bastante feliz em gravar isso. Eu espero que vocês me acompanhem até o final do vídeo. Então vamos lá. Então a gente viu que a tese hedonista é uma tese bastante básica, bastante simples, né, do ponto de vista filosófico, ela não é muito cara. A gente viu que a tese geral é que todo prazer é não instrumentalmente bom para nós, né? Significa que ele é um fim, né? Que ele simplesmente é um bem, porque a gente quer ele por ele mesmo. E tudo que é mal não instrumentalmente para nós é a dor. Então o nível geral do bem-estar de uma pessoa é determinado pelo equilíbrio entre prazer e dor, né, que ela experimenta. Ou seja, se você tem mais prazer do que dor, você tem um nível hedônico, né? Lembrem-se do nível hedônico maior. Então, se você tem mais dor do que prazer, você tem um nível hedônico menor. Ou seja, você tem mais infelicidade. Então, o hedonismo defende então que todo e qualquer coisa que não seja prazer e dor, né, ou melhor dizendo, prazer é não instrumentalmente bom para nós. Então, todas as outras coisas boas, elas são boas instrumentalmente. A gente viu que o Jeremy Bentham ele defende uma espécie de hedonismo psicológico, né? Ele pensa que nós somos seres que nós nascemos assim, ou seja, é da nossa natureza procurar prazer e tentar se afastar da dor, né? Então, por isso que a gente chama isso de hedonismo psicológico, porque teoricamente a gente seria motivado a fazer essas coisas, né? Procurar prazer e evitar a dor. Então, você vem de fábrica, então, com 2 olhos, um nariz, uma boca, né? E uma motivação, né? Que é buscar prazer e evitar a dor. Ou 2 motivações, né? E é claro, ele também defende o hedonismo fenomenológico, que isso quer dizer, né? Que o prazer é um fenômeno, né, da nossa mente, ou do nosso cérebro. Novamente, vocês escolhem aí o dualismo que vocês quiserem. E o Bentham defendia que tinha 4 fontes distintas de dor e prazer, né, que era a fonte física, que é aquela do funcionamento da natureza, a fonte política, que causa, né, que é causada pela ação de terceiros, que desempenham um papel político, a fonte moral, causada por pessoas, né, e a fonte religiosa, teoricamente, causada por uma providência divina. Mas vocês aceitam ou não aceitam esse tipo de coisa? Então, o Bentham, ele defendia que todos os prazeres possuem o mesmo valor, né? O que isso quer dizer é que todos eles são iguais se eles estiverem dentro daqueles critérios que a gente viu, né? Quais são os critérios? A intensidade, a duração, a certeza ou incerteza, a proximidade no tempo ou sua longevidade. O que isso significa? Se tem 2 prazeres A e B, e eles são iguais nesses 4 critérios, então você pode escolher qualquer um deles, né? Porque eles vão fazer da tua vida melhor. Então a gente começou isso para uma pessoa, né? Lembre-se, né? Para uma pessoa, 4 critérios: intensidade, duração, certeza ou incerteza, proximidade ou longevidade. Quando a gente está falando de grupos, né? Já que o Jeremy Bentham parecia estar preocupado com decisões políticas também, a gente tem mais alguns critérios, né? Que é a fecundidade, a pureza e a extensão. Então, somando 7 critérios para a gente avaliar os prazeres. Então, por que a gente precisa disso, né? Teoricamente, para tomar decisões melhor, né? Para tomar decisões melhores, a gente precisaria de um jeito de medir o bem-estar, né? Para fazer escolhas. Então, se você tem um prazer de um lado e um prazer do outro,
né? Qual dos prazeres você escolheria? Então, para o Jeremy Bentham, a gente poderia usar esses critérios, e esses critérios ajudariam a gente a escolher coisas. E também, teoricamente, fazer leis, né? Ou fazer regras sociais que vão gerar esses prazeres. Então, isso parece uma coisa bastante incrível, né? Bastante legal, porque não é só falar prazer é bom e dor não é bom, não é boa, né? A gente precisaria de critérios para começar a decidir as coisas. É isso que o Jeremy Bentham tenta fazer. E na última aula, a gente acabou por discutir dois critérios, né? Então, a intensidade e a duração. Então, hoje a gente vai partir daí, né, da intensidade e da duração, para que a gente consiga entender os outros critérios. Beleza? Então, um resumo rápido. O resumo da ópera foi bastante rápido. E a gente pode passar para o nosso famigerado PowerPoint, né? Para quem quiser acompanhar aí, tá aí o PowerPoint, bonitão. Vamos fazer aqui, então, a breve recapitulação da intensidade, né? Então, a intensidade significa o quão forte é um prazer, né? Se esse prazer... Perdão, pessoal, tô meio doente. Né? Se é preferível buscar prazer mais intenso e dores menos intensas ou nenhuma dor, né? E é claro, isso daqui é problemático. Perdão, pessoal. Eu tô gripado, tá, gente? Então, hoje o negócio tá meio bravo pro meu lado. Então, assim, eu já peço perdão se isso atrapalhar um pouco a aula, tá? Eu vou entender. Mas fiquem comigo. Eu juro que eu tô me esforçando. Então, a intensidade, né? O quão forte é o prazer. Então, é preferível, teoricamente, buscar prazeres intensos, né? E dores menos intensas ou nenhuma dor. Então, isso parece ser razoável e plausível, né? E a duração é o quão duradouro é um prazer ou uma dor, né? Então, é preferível buscar prazeres mais duradouros e evitar ou padecer de dores menos duradouras. Então, lembre-se sempre que aqui tem uma complexidade, tá? Não é bem um problema, eu não diria um problema, mas é uma complexidade, né? Então, a tese do Bentham, ela tem esses critérios, e só que o Bentham não explica claramente, né, como que esses critérios interagem entre eles. Quer dizer, você vai buscar um prazer que é muito intenso, mas de curta duração, ou você vai buscar um prazer que é menos intenso, mas é de longa duração? Então, essa explicação da interação desses critérios, ela é um pouco falha na obra do Bentham, tá? Eu acho que ele poderia ter explicado isso bem melhor, né, tentando mostrar como que a gente manejaria esses critérios para a escolha. Lembre-se, eu falei do Epicuro na última aula, vou falar de novo, né? Então, o Epicuro é o cara que fala assim, olha, é natural que uma dor muito intensa, por exemplo, ela dure muito pouco, né? E é natural que um prazer muito intenso dure muito pouco. Então, o Epicuro, ele tinha essa noção meio que da natureza, de como que é o funcionamento do mundo. Então, nós nunca passaríamos por uma dor muito intensa, né, ao longo da vida, porque as dores muito intensas, elas têm uma curta duração. Porém, né, não há um argumento aqui para mostrar que isso é verdadeiro. E pior, o Bentham não compactua, parece não compactuar com essa ideia, pelo menos não nos escritos dele, né? Talvez ele compactuasse depois. Então a gente precisa fazer uma espécie de matriz aqui de escolha. E a interação entre esses critérios vai ficar cada vez mais difícil da gente operar. O que é operar, né? Imagina que você queira tomar uma decisão baseada nesses critérios, né? Como que você faria para fazer isso, né? Como que você ia operar todos esses critérios e as relações entre eles para que a gente conseguisse, né, tomar uma decisão. Ok, esse é o ponto. Bom, então, para colocar mais complexidade, vamos para certeza ou incerteza. Então, é preferível buscar prazeres certos, ou seja, que você tenha alguma segurança que eles vão ocorrer, né, do que aqueles incertos. Então, o mesmo vale para dor, mas o contrário, é preferível evitar as dores certas, quando possível. Algumas dores a gente não vai conseguir evitar e elas são certas, né? Então, por exemplo, eu odeio ir ao dentista, né? Eu vou ao dentista, mas eu odeio ir ao dentista. E eu sei que é uma dor certa, né? Ou seja, pelo menos uma dor psicológica, tá? Quando o dentista é bom, não deixa a gente passar dor à toa. Mas é uma dor certa essa. Então eu sei que eu vou sofrer, pelo menos psicologicamente, né? Quando eu for ao dentista.
Então, a gente tem que procurar as coisas certas ao invés das incertas, né? Então, é certo procurar certos prazeres que a gente tem segurança que vão ocorrer, né? E evitar os incertos. Então, o mesmo vale, obviamente, para a dor, como eu já dei o exemplo. Então, por exemplo, é certo, se tudo estiver funcionando corretamente, né, que ocorrerá prazer se a gente tomar água quando a gente estiver desidratado. Mas é incerto se o mesmo vai ocorrer se a gente tomar leite. Por quê? Porque o leite contém gordura, por exemplo, né? E ele pode simplesmente te deixar com mais sede, já que para quebrar gordura a gente precisa de água. Então, se você estiver desidratado, talvez é isso que ocorra. Então, aqui também tem um problema, né, de certeza ou incerteza. Bom, tem uma certa confiança no funcionamento do mundo, né, como o mundo funciona aqui. Então, a gente tem certa certeza, certa incerteza, e certeza é um estado nosso da crença, né? Ou seja, a gente está certo, ou seja, a gente tem evidências suficientes para que X ocorra, ou a gente tem evidências suficientes para que X não ocorra, né? Então, probabilisticamente, você pode pensar nessa maneira. A gente usa a probabilidade intuitiva todo dia. Então, agora junte com os outros dois critérios, certo? Vamos ver. A gente tem a duração, a intensidade e a certeza. E agora, o que que a gente faz? A gente busca prazeres certos, com mais ou menos duração ou com mais ou menos intensidade. Então, é difícil a gente começar a concatenar de novo esse tipo de critério. A certeza ainda pode ser uma coisa bastante boa para a gente, né? A gente pode simplesmente pensar o seguinte: nós formamos crenças, né, que certas coisas vão ocorrer com certa frequência e que certas coisas ocorrem. E não é irracional, né, com você pensar nisso. Isso quer dizer que você vai ao mercadinho do seu José na esquina, com certeza que esse mercadinho vai estar aberto. Porque você foi lá várias e várias e várias vezes. Então você tem uma probabilidade muito grande, né, de que o mercadinho do seu Zé tá certo. E você faz isso todo dia para toda escolha, né? Você espera certo funcionamento do mundo, né? Que é um funcionamento mais ou menos normal, vamos dizer assim, né? Nada cataclísmico está acontecendo. Então é racional fazer isso. Então é racional que a gente procure prazeres certos. O problema disso é que a gente precisa juntar com os outros critérios, né? Então ver como que eles se relacionam. Então a certeza, até que ela é um pouco clara, tá? Ela não é tão difícil assim da gente entender, nem da gente captar o que o Bentham está querendo dizer. Beleza? Então, próximo. Proximidade no tempo, isso daqui é um pouco mais complicado. Tá? Proximidade no tempo ou sua longevidade. Então, as dores próximas devem ser as menores possíveis, assim como deve-se evitar a dor futura. Então, o prazer próximo deve ser buscado, por ser mais fácil de se alcançar, mas o prazer longínquo pode ser cultivado se não produzir dor. E depois a gente vai ver que tem prazeres que são impuros, né? Que você tem prazer e depois você tem dor, né? Ele produz dor no futuro. Então, por exemplo, parar de fumar é uma dor próxima que o fumante vai sofrer, mas ele vai evitar uma dor longínqua muito maior, né? Porque ele vai evitar, por exemplo, de ter câncer ou de correr um grande risco de ter câncer. Então, qual o ponto aqui, né? Então, você tem que procurar um prazer que esteja próximo e que ele dê frutos no futuro longínquo. Então, não adianta, né, você pegar aqueles dois critérios lá de duração e intensidade, por exemplo, e falar assim, não, beleza, então eu quero e de certeza, né, os três, e falar assim, tá bom, eu vou usar crack porque eu tenho certeza que isso vai dar prazer, né, numa intensidade muito grande e numa duração curta. O problema é que isso não vai criar raízes na tua vida para que você tenha prazer no futuro. Então você tem que procurar esse tipo de prazer também, né? Um que é fácil de alcançar, mas, né, que ele seja cultivável, né? Ou seja, longínquo no prazer. Então eu vou estudar, por exemplo, e estudar pode me dar prazer longínquo, né? Como eu já disse em outras aulas, aqui o exemplo, sempre quando eu estudo, eu tenho acesso de novo ao prazer. Então, sempre quando eu venho aqui gravar uma aula para vocês, eu tenho acesso de novo ao prazer do conhecimento que eu adquiri, né? E do, do fato de dar aula. Eu gosto de dar aula, né? Eu gosto de falar. Então, a gente pode pensar os quatro juntos, né? Então, por que que a gente não fumaria crack, né? Que por mais intenso que seja
o prazer, e por mais certo que ele venha, né, ele não vai estar na relação de proximidade e longevidade. Ele vai estar próximo, é claro, agora, mas depois, né, ele não vai ser cultivado para produzir dor. Então, esses quatro critérios, né, serão critérios para escolha pessoal, né, para um indivíduo só. Então, lembre-se, né, você é um indivíduo, quer escolher 2 cursos de ação que vão te dar prazer. Então, você tem que manejar esses quatro critérios. E, novamente, a dificuldade aqui do Bentham é explorar como se dá a relação entre esses critérios, porque esses critérios não são claros em sua relação. Então, como que um se relaciona com o outro? Então, eu procuro o prazer certo, que seja próximo, que me dê frutos ao longo prazo, com uma duração como, né? Com uma intensidade como. Então, eu acho que o prazer, o critério da intensidade e da duração, eles são os dois mais difíceis da gente colocar na mesma matriz de escolha, por assim dizer, ou seja, colocar dentro do nosso arrazoado quando a gente vai escolher. Eu achei esse um pouco mais difícil. Porém, o da proximidade e o da certeza, eles são um pouco mais claros. Apesar de que, claro, a gente não prevê o futuro tão bem, apesar da gente fazer isso, né? Desculpem, isso soa como se a gente fosse mágico, né? A gente não é mágico. A gente prevê o futuro, não. A gente projeta o futuro, né, dado um bando de crenças que a gente tem de como o mundo funciona, né? Se está funcionando normalmente, se não está funcionando normalmente, e esse tipo de coisa. Então, vocês tomam decisões assim, né, para o futuro. Vocês estão olhando para o futuro, né, baseado nas coisas que já aconteceram, né? Então, você faz esse tipo de coisa. Então, o problema aqui da proximidade, por exemplo, é pensar na longevidade. A proximidade pode ser mais facilmente determinada. Então, o prazer próximo deve ser buscado, e esse prazer próximo parece muito mais fácil da gente identificar do que saber se o prazer longínquo pode ser cultivado ou não. Porque a gente vai cultivar algo aqui que vai dar prazer lá na frente. Então, o que isso quer dizer no final das contas? É que você vai fazer um conjunto de ações no tempo 1, né, em T1, e aí vai passar um tempão lá em Tn, você vai ter algum prazer. Isso é mais difícil da gente fazer, tá? Isso é mais difícil, apesar de que a gente costuma fazer esse tipo de coisa. Então, beleza. Esses quatro são os quatro que se aplicam apenas a um indivíduo. E agora a gente vai entrar nos outros três que se aplicam a grupos. Então, é esses quatro mais aqueles outros três. Então, por exemplo, a fecundidade de um prazer. Então, a fecundidade é bastante legal da gente pensar, porque é plausível pensar que isso exista, ou seja, que a fecundidade exista. Então, a gente tem uma fecundidade que diz respeito à probabilidade, então, né, que o prazer ou a dor têm de serem guiados por sensações da mesma espécie. Então, isso, página 22, lá do Introdução à Moral e à Legislação do Jeremy Bentham, né, as próprias palavras dele, a edição é de 79, eu esqueci o livro de novo para mostrar para vocês. Então, por exemplo, né, um estudo pode trazer prazer que acarreta em outros prazeres. Então, o vício pode acarretar em dores que geram mais dores. Então, a fecundidade aqui quer dizer assim, olha, eu estou tendo um prazer agora e eu sei que depois ele vai me gerar mais prazer e mais prazer e mais prazer. Então, a gente tem que procurar prazeres fecundos, né, enquanto a gente estiver tomando decisões, tanto para a gente quanto para terceiros. Ah, isso do ponto de vista do legislador, né, de um político, por exemplo. Então, a fecundidade também é um pouco difícil da gente medir, tá? Ou de manejar ela, né? Manejar ela com certa capacidade. Por que que ela é um pouco difícil, né? Porque a fecundidade ela não é clara. Por um lado, a gente tem algumas atividades que a gente parece, né, considerar fecundas. Por exemplo, ter amigos. Né? Amigos dão prazer. Né? Então você está com os seus amigos e está tendo prazer com seus amigos, né? E você sabe que uma amizade duradoura vai trazer prazeres, né, com frequência. Então isso é uma fecundidade. Então, um prazer trazer outro prazer é obscuro. Por quê? Porque aqui eu estou dando exemplos de ação e de coisas no mundo, né, que podem trazer prazeres que vão dar prazeres depois.
Agora, um prazer trazer mais prazer, então a probabilidade de um prazer trazer mais prazer, isso é mais obscuro, né? Nas próprias palavras aí do Bentham, como vocês podem ver. Se você não estiver vendo, só ouvindo, eu leio, né? A probabilidade que o prazer ou a dor têm de serem seguidos por sensações da mesma espécie é um tanto quanto obscuro, né? Quer dizer, o prazer de ter um amigo, não sei a probabilidade de trazer mais prazer, né? Então, o prazer, um estado mental, é uma coisa, ter amigos é outra coisa, né? Ter amigos gera prazer em mim. Agora, um prazer de trazer outros prazeres, isso é um tanto quanto obscuro, né? Eu não sei como isso funcionaria direito, tá? Então, novamente, a gente tem esse problema. Então, a gente tem esse problema de colocar os critérios juntos. Bom, problemas à parte, então vai juntando lá, né, pessoal? Vai juntando os critérios. Então, duração, intensidade, certeza ou incerteza, proximidade ou longevidade e fecundidade. Então, a gente tem que manejar tudo isso. Então, a gente precisa de prazeres certos, que sejam próximos e que a gente cultive para longo prazo, que tenha uma duração e uma intensidade, que aí tem esse problema de saber como elas se equilibram, e que sejam fecundos, né? Esses são os melhores prazeres. Ou melhor, isso vai te gerar mais felicidade. Não é melhor prazer, porque todo prazer é igual. Então me desculpem, né? Me corrigindo, todo prazer é a mesma coisa pro Jeremy Bentham, tá? E próximo critério, né? A pureza. A pureza é muito legal. Que é a probabilidade, né, de que o prazer e a dor têm de não serem guiados por sensações do tipo contrário. Então, se a fecundidade é o critério que diz que um prazer ou uma dor, né, ela tem a probabilidade de ter o mesmo efeito ao longo prazo, então se eu tenho um prazer e ele é fecundo, então isso quer dizer que ele vai gerar mais prazer, a pureza é o contrário, né? Então a probabilidade de que o prazer e a dor têm de não serem seguidos por sensações do tipo contrário. Então aí página 22 também, 1970, 1979, desculpa, eu não coloquei referência no PowerPoint. Então, a pureza tem a ver com isso, né? Então ela é outra face da fecundidade. Então, por exemplo, né, usar uma dose de alguma droga forte pode causar prazer, mas ser seguida de grande dor, né? Então o prazer nesse caso ele é impuro, porque ele está gerando o outro lado da moeda, né? Ele está gerando a dor. E ele não deveria fazer isso, né? Ou melhor, a gente não deveria procurar prazeres assim, porque eles são impuros, então eles vão gerar dor a longo prazo, né? Então a gente tem dores impuras também, né? Só que as dores impuras, talvez elas sejam dores que a gente poderia buscar, pelo menos em alguns casos. Vamos pensar no caso do dentista de novo. Então eu vou lá no dentista, não gosto de ir no dentista de jeito algum, né? Como eu já disse para vocês, eu não gosto de ir no dentista de jeito algum, então eu vou lá, passo dor, né? Só que essa é uma dor impura, né? Porque depois eu posso ter prazer, né? Porque eu saí de lá e tive prazer. Então, ela pode ser uma dor impura. Então, em aberto, eu acho que o Benta não concordaria com isso, né? Que a gente tenha que buscar certas coisas que são impuras, tá? Tanto o prazer quanto a dor. Que no caso, quando a gente pensa no hedonismo, um dos problemas do hedonismo, né, é explicar por que algumas dores parecem instrumentalmente boas para nós, né? Então isso parece ser uma dificuldade, né, um incômodo, já que por definição toda dor é um mal não instrumental, né? Então toda dor é um mal não instrumental e parece que ir ao dentista e passar aquela dor inicial para quem não gosta de ir. Desculpem os dentistas, né, que estão me assistindo, se algum assiste, é claro. Então, parece ser difícil para um hedonista explicar por que que essa dor de ir no dentista é instrumentalmente boa. Por que que ela é instrumentalmente boa? Porque ela vai te tirar outra dor. Ou ela vai melhorar a tua vida, no sentido de que você pode ter prazer assim que você sair de lá. Então, algumas dores parecem ser instrumentalmente boas. Isso é uma dificuldade, tá, para hedonistas. Eles têm que explicar por que que todas as dores são não instrumentalmente más para nós. E isso é uma dificuldade. Mas continuando, né? Considerações feitas, continuando.
A extensão, né? A extensão, que é o número de pessoas às quais se estende o respectivo prazer ou a respectiva dor. Então, outra citação aí sem referência, página 22, 1979. Então, por exemplo, ouvir música em alto volume em uma vizinhança muito populosa pode lhe causar prazer para você, né? Mas causará muito mais dor quando o número de pessoas afetadas pela sua inconveniência. Então, se não sejam chatos, não escutem música no último volume, né, para encher o saco da vizinhança. A extensão parece ser o critério mais claro para um tomador de decisão que esteja em nível político, né? Ou seja, em nível de tomar decisões para um Estado ou para um governo. Então, isso parece bastante implausível, porque quando a gente pensa em certas políticas públicas, a gente está pensando, né, em quantas pessoas vão ser beneficiadas com aquilo, ou quantas pessoas que a gente tá querendo atingir, e qual o grau, né, ou melhor dizendo, qual o impacto, né, que a gente vai ter com isso. Então, esse critério, ele parece ser bastante relevante para esse tipo de discussão, né? Qual que é o impacto? E o impacto aqui é medido em quantas pessoas a gente está afetando. Então, se a gente vai tomar uma decisão, né, para fazer uma lei ou fazer um programa ou uma política pública, né, a gente tem que pensar, obviamente, quantas pessoas a gente está impactando, né? Ou provavelmente a gente vai impactar, né? Porque isso vai envolver, obviamente, um pensamento probabilístico. Então, pensem novamente no SUS, né? O SUS é uma maravilha da humanidade, tá? Assim, eu sou pró-SUS até, meu Deus do céu. Ontem eu fui ao médico no SUS, né? Eu não pago médico particular, eu vou ao médicos do SUS. Então, eu tô aqui gripadaço e eu fui ao médico do SUS. Aquilo é uma maravilha. Entende? Dá para professor, mas tem um monte de problema. Claro que tem um monte de problema, tudo tem um monte de problema, né? Poderia melhorar? Poderia. Falar que eu sou a favor do SUS não quer dizer, não é falar, né, que eu sou contra as melhorias ou que ele é perfeito, né? Muito pelo contrário, ele precisa de várias melhorias. Mas minha opinião à parte sobre o SUS é um tipo de política pública que tem uma extensão enorme, né? Porque ele, teoricamente, ele cobre todo o território nacional. Então, 200 milhões de pessoas, 220 milhões de pessoas no Brasil, teoricamente, elas deveriam ser assistidas pelo SUS. Mas mesmo que não sejam todo mundo, né, não é todo mundo que é atingido, a coisa ainda é boa para caramba, né? Porque atinge muita gente, né? As classes mais pobres, por exemplo, são atingidas, e pessoas com princípios, né, ou que pensam que deveriam usar o SUS, como eu, também são atingidas, e isso é muito bom. Então a gente tem então 7 critérios, né? Então duração, intensidade, certeza, proximidade, fecundidade, pureza e extensão. Ufa, lembrei todos de cabeça. Então vamos lá, é importante notar, né, que para o Bentham, os itens então de 1 a 4 são critérios para mensurar a felicidade ou os prazeres de um indivíduo, tá? Os prazeres de um indivíduo. Todavia, quando a gente estiver considerando atos que afetam terceiros, a gente deve considerar os critérios de 1 a 7. Então a gente tem que reparar que as avaliações de atos já embebedam, né, a descrição do que seja felicidade de normatividade. Ou seja, o Bentham já está dizendo aqui o que nós devemos fazer, né? Então tem uma concepção aqui que começa a ser utilizada para nos informar sobre o que a gente pode ou deve fazer ou não. Então, a visão benthamiana, ela já está meio que embebida de normatividade. O que é normatividade, né? Isso é uma ótima resposta. Eu estou fazendo uma pesquisa sobre uma ótima resposta, uma ótima pergunta. Eu estou fazendo pesquisa sobre a natureza da normatividade, né? Mas a gente pode pensar que a normatividade em termos de razões para. Então, por que a gente deve fazer alguma coisa, né? Do ponto de vista do Bentham, a gente deve fazer alguma coisa somente se essa coisa gerar felicidade, né? Ou evitar a dor, né? Então, esses critérios, ele já está falando o que a gente deve fazer. Então, procure prazeres assim, assim, assado, né? Então, a gente já está dando razões para alguém fazer algo, né? E por que os prazeres? Porque eles são as únicas coisas que portam valor, né? Ou seja, são as únicas coisas boas em si
ou boas não instrumentalmente para nós. Então aqui já está embebido um pouco de normatividade. Depois isso, obviamente, vai ser colocado dentro da tese utilitarista do Jerome Bentham. Né? Então, assim como os outros utilitaristas, e tem alguns outros, né? O Bentham acreditava que o fundamento básico da moralidade, e no caso dele, da legislação também, é a concepção de felicidade. Então, para a gente pensar os critérios, né, o Bentham ele compôs, né, um versinho, bem didático, não? E de fato, isso está no livro, tá? Tá numa nota de pé de página, tem um versinho lá. Então, tem um versinho que eu traduzi. Perdão, eu não traduzi, mas quem traduziu foi o tradutor de 1979, que eu sempre esqueço o nome, mas muito obrigado pelo seu trabalho. E esse daqui é o versinho, né, que ele coloca lá na nota de pé de página. Então ele fala assim, estas circunstâncias, né, os itens, falta um S ali, perdão, de 1 a 7, têm sido denominadas elementos ou dimensões de valor em um prazer ou em uma dor. Então ele coloca o versinho lá como se segue, né? Intensos, duradouros, certos, fecundos e puros. Tais são os sinais dos prazeres e das dores, perdão. Procura tais prazeres, e se forem privados, sejam teu fim. Se forem públicos, faze com que se estendam amplamente. Tais dores evita, qualquer que seja tua visão. Se as dores forem inevitáveis, que não sejam muito extensas. Nota 7 lá da página 22, 1979. Em inglês eu acho que soa melhor, tá? Eu acho que soa melhor em inglês do que em português. Mas é isso, tá? Intenso, duradouro, certos e fecundos e puros, a gente tem que buscar esses prazeres a nível privado, né? Então esse é o nosso fim. Se eles forem públicos, então a gente tem que fazer eles se estenderem para a maior parte das pessoas, né? Então, para a maior parte das pessoas, eles têm que ser intensos, duradouros, certos, fecundos e puros. Já no caso da dor, né, a gente tem que evitar de fazer ela ser menos extensa possível também, né? Então, se elas forem inevitáveis, obviamente vai ter que ser menos extenso possível. Então é essa tese de Jerome Bentham sobre o bem-estar. Então é isso, pessoal. Desculpem, tá? Eu tá meio doente hoje, tá meio difícil de falar e tal. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Se inscrevam, por favor, no canal. E a gente se vê numa próxima.